O Quarteto Fantástico, os Beatles, se preparando para a emblemática foto da capa do disco Abbey Road, em 1969. Criança com protótipo de pernas artificiais, em 1898. Os bastidores das gravações do lendário seriado do Batman, em 1966. Bill Gates não concluiu sua graduação. Ele deixou a Universidade de Harvard em 1975, para fundar a Microsoft junto com Paul Allen, que já tinha largado a universidade e era quem ensinava programação a Gates, que foi preso no Novo México, em 1977, aos 22 anos, por dirigir sem licença e passar no sinal vermelho. Muhammad Ali e Michael Jordan no vestiário do Chicago Bulls, em 1992. À época, Jordan soltou uma argumentação polêmica dizendo que os republicanos também compram os seus tênis. Ele ainda completou: parabenizo o Muhammad por defender as coisas nas quais ele acredita. A Estátua da Liberdade, cujo nome oficial é A Liberdade Iluminando o Mundo, é uma escultura neoclássica colossal localizada na Ilha da Liberdade no Porto de Nova York, nos Estados Unidos. A estátua de cobre, projetada pelo escultor francês Frédéric Auguste Bartholdi e inaugurada em 28 de outubro de 1886, foi um presente dado aos Estados Unidos pelo povo da França. A estátua é de uma figura feminina vestida que representa Libertas, deusa romana, que carrega uma tocha e uma tábula ansata, uma tabuleta que evoca uma lei, sobre a qual está inscrita a data da Declaração da Independência dos Estados Unidos, 4 de julho de 1776. Uma corrente quebrada encontra-se aos seus pés. A estátua é um ícone da liberdade e dos Estados Unidos, além de ser um símbolo de boas-vindas aos imigrantes. Em 31 de março de 1889, foi inaugurada oficialmente a Torre Eiffel, em Paris, na França, para servir de arco de entrada da Exposição Universal de 1889 em comemoração ao centenário da Revolução Francesa. Era para ser uma estrutura temporária por 20 anos. Quando o contrato expirou, em 1909, a Torre Eiffel quase foi demolida, mas o seu valor, como uma antena de transmissão de rádio, a salvou. Os últimos 20 metros da torre correspondiam à antena de rádio que foi adicionada posteriormente. Acabou se tornando um ícone mundial da França. O nome homenageia seu projetista, o engenheiro Gustave Eiffel. Tem 324 metros de altura e possuía 7.300 toneladas quando foi construída. O Disneyland Park, comumente referido em português como a Disneylândia, é o primeiro de 2 parques temáticos construídos no Disneyland Resort em Anaheim, Califórnia, inaugurado em 17 de julho de 1955. É o único parque temático projetado e construído sob a supervisão direta de Walt Disney. Foi o primeiro parque temático da Disney. Ele dizia a quem chegava ao parque: a Disneyland é a sua terra. Aqui, a idade revive as memórias do passado, e a juventude pode saborear o desafio e a promessa do futuro. A Disneyland é dedicada às ideias, sonhos e à dura realidade que criaram a América, com a esperança de que ela seria uma fonte de alegria e inspiração para todo mundo. Eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno, o Cristo Redentor no Rio de Janeiro completou mais de 90 anos, e é a imagem mais famosa do Brasil. Em 1926, começou a construção do monumento de 38 metros de altura no alto do Morro do Corcovado, a 710 metros do nível do mar. A obra demorou mais de 5 anos para ficar pronta e foi inaugurado em 12 de outubro de 1931. A estátua interage perfeitamente com a natureza ao redor, o Parque Nacional da Tijuca, e traz uma experiência a partir dos braços abertos. Esses braços comunicam acolhimento e identificam ainda mais o coração do povo brasileiro, que é um coração acolhedor, que também possui braços fortes para trabalho, cheio de energia para a gente poder desenvolver essa nação. Existem outras estátuas espalhadas pelo Brasil. Um exemplo é a do Cristo Protetor, um monumento de 43,5 metros de altura, localizado em Encantado, cidade a 145 quilômetros de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A construção começou em 2019, no Morro das Antenas, na região do Vale do Taquari, e terminou no último dia 22 de abril de 2022.
A estátua é a primeira etapa de um complexo turístico, com lojas, restaurantes e mirantes, que tem previsão de inauguração no primeiro semestre de 2023. Outro exemplo é o Cristo Luz em Balneário Camboriú, Santa Catarina, localizado em um dos pontos mais altos de Camboriú, a 150 metros de altura. O monumento possui 33 metros de altura, 22 metros de largura e pesa 528 toneladas. Foi esculpido de forma artesanal em argamassa pelo escultor Genésio Gomes Moura e construído em ferro, aço e cimento. Foi inaugurado no dia 4 de outubro de 1997. A Ponte Golden Gate em São Francisco, nos Estados Unidos, é um dos monumentos mais famosos do mundo. A sua construção começou em janeiro de 1933, sendo concluída e inaugurada em 27 de maio de 1937. Foi finalizada como uma ponte pêncil com 2.737 metros de comprimento total, incluindo os acessos, e 1.966 metros de comprimento suspenso. A distância entre as duas torres de suspensão é de 1.280 metros, e elas estão erguidas a 227 metros acima do nível do oceano. A ponte é o local onde mais pessoas se suicidam em todo o mundo. Em 2014, as autoridades de São Francisco decidiram instalar uma rede anti-suicídio, no intuito de dificultar a escalada dos suicidas. Além do grave problema, outro ponto de intervenção da ponte, por 6 vezes desde sua conclusão, 1932, 1951, 1982, 1996 e 2005, foram relacionados à ação dos ventos. Os ventos registrados em 1982 chegaram a movimentá-la para os lados. O letreiro de Hollywood é um marco e ícone cultural americano com vista para Hollywood em Los Angeles, na Califórnia. Ele está situado no Monte Lee, na área de Hollywood Hills, nas montanhas de Santa Mônica. Escrito em letras maiúsculas brancas de 13,7 metros de altura e 106,7 metros de comprimento. O marco foi criado em 1921 e oficialmente inaugurado em 13 de julho de 1923 como peça publicitária da Câmara do Comércio. O letreiro foi erguido para vender casas de um condomínio. A ideia inicial era que ele ficasse lá por 1 ano e meio, mas acabou se tornando um símbolo da cidade. Virado para o sul, ele se estende sobre uma cordilheira de quase 570 metros, que separa Hollywood e boa parte de Los Angeles do Vale de San Fernando, ao norte. Em 2002, o terreno de 55 hectares localizado no Cahuenga Peak foi posto à venda no mercado pelos administradores da herança de Howard Hughes, dono do local desde a década de 1940. O Monte Rushmore localiza-se em Keystone, no estado do Dakota do Sul, Estados Unidos. É um monte onde estão esculpidos os rostos de 4 presidentes dos Estados Unidos. George Washington, o primeiro presidente dos Estados Unidos da América; Thomas Jefferson, autor da Declaração da Independência; Theodore Roosevelt, que conquistou maior conhecimento e liberdade de expressão; e Abraham Lincoln, que lutou pela paz do país durante toda a Guerra Civil. Ideia do pintor e escultor Gutzon Borglum. Inicialmente, era para ser feito apenas um busto, mas houve muita indecisão em relação a qual deveria ser construído. Após a decisão do primeiro rosto a ser construído, foram montados os primeiros andaimes em 1899. A obra demorou 14 anos para ser finalizada, que durou de 1927 a 1941. O monumento é uma das atrações turísticas mais conhecidas dos Estados Unidos, rendendo ao estado de Dakota do Sul o cognome de o estado do Monte Rushmore. Os gigantescos rostos, de 15 a 21 metros de altura, de George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt e Abraham Lincoln, foram construídos com antigos instrumentos de engenharia, marretas e martelos a 150 metros de altura, na região de Black Hills. Borglum morreu pouco tempo antes de completar o seu trabalho, e a obra foi acabada por seu filho Lincoln, e foi inaugurada em 1941. Esculturas de terracota representando os exércitos de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China. É uma forma de arte funerária enterrada com o imperador entre 210 a 209 a.C., e cuja finalidade era proteger o governante chinês em sua vida após a morte, comumente usado no passado.
As esculturas, que datam de aproximadamente do final do século III a.C., foram descobertas em 1974 por agricultores locais no distrito de Lintong, em Xi'an, na província de Shanxi. Os soldados variam em altura de acordo com suas funções, sendo os generais os mais altos. As estátuas incluem guerreiros, carruagens e cavalos. Estimativas atuais são de que nos 3 poços, que contêm o exército de terracota, havia mais de 8.000 soldados, 130 carruagens com 520 cavalos e 150 soldados de cavalaria, a maioria dos quais ainda estão enterrados nas covas nas proximidades do mausoléu de Qin Shi Huang, e outras esculturas de terracota não militares também foram encontradas em outros poços.